Há poucas horas, o Senado tomou uma decisão que pode mudar completamente o futuro da mobilização dos caminhoneiros em todo o Brasil. Depois de dias de tensão, ameaças de paralisação e muita pressão sobre o governo, os senadores aprovaram a chamada MP do frete. Mas houve uma mudança de última hora que surpreendeu muita gente. O trecho que criava um piso salarial de R$ 5.000 para caminhoneiros contratados pela CLT simplesmente foi retirado do texto. A partir dessa decisão, uma pergunta passou a dominar as discussões nas estradas e nas redes sociais. A greve acabou? Será que os caminhoneiros conseguiram o que queriam? O que realmente mudou? E quais são os impactos dessa decisão para quem trabalha no transporte e até para quem depende do preço dos alimentos e dos combustíveis? É exatamente isso que você vai entender agora. Nesta terça-feira, 14 de julho, o Senado Federal aprovou a medida provisória conhecida como MP do frete. Essa medida vinha sendo acompanhada de perto por caminhoneiros, empresas de transporte, produtores rurais, industriais e até economistas, porque qualquer mudança nas regras do transporte rodoviário acaba afetando praticamente toda a economia brasileira. Afinal, cerca de 65% das cargas transportadas no país seguem pelas rodovias. Isso significa que alimentos, medicamentos, combustíveis, materiais de construção e milhares de outros produtos dependem diariamente dos caminhões para chegar ao destino. Por isso, qualquer notícia envolvendo o setor costuma gerar preocupação não apenas entre os caminhoneiros, mas também entre consumidores e empresários. A expectativa era enorme quando a MP passou pela Câmara dos Deputados. Os parlamentares incluíram um dispositivo que estabelecia um piso mínimo salarial nacional de R$ 5.000 para caminhoneiros contratados pelo regime CLT. Essa inclusão chamou muita atenção. Para alguns, representava uma valorização da categoria. Para outros, poderia gerar um aumento dos custos para empresas, impacto nas contratações e até questionamentos jurídicos sobre a criação de um piso salarial por meio de uma medida provisória. Quando o texto chegou ao Senado, a discussão ganhou novos contornos. Durante as negociações entre líderes partidários, o governo e o relator da proposta, foi costurado um acordo para retirar justamente esse trecho mais polêmico. E foi isso que aconteceu. O Senado aprovou a medida provisória, mas sem o piso salarial de R$ 5.000. Ou seja, a medida continua existindo, mas um dos pontos que mais repercutiram nas últimas semanas acabou ficando de fora da versão final aprovada pelos senadores. Isso mudou completamente o cenário político e também o ambiente entre as lideranças do setor de transporte. Mas essa decisão levanta uma pergunta importante. Se o piso salarial saiu do texto, afinal, o que ainda permanece na MP do frete? E por que esse projeto é considerado tão importante pelo governo? Antes de entender o que ficou valendo após a votação do Senado, é importante responder a uma pergunta que muita gente está fazendo. Afinal, o que é essa medida provisória do frete? A medida provisória foi editada pelo governo federal em um momento de grande pressão do setor de transporte rodoviário. Nos últimos meses, representantes dos caminhoneiros alertavam para o aumento dos custos da atividade, especialmente com combustível, manutenção dos veículos, pneus, pedágios e seguros. Ao mesmo tempo, havia reclamações sobre o descumprimento do chamado piso mínimo do frete, criado para evitar que transportadores fossem obrigados a aceitar viagens por valores considerados insuficientes para cobrir os custos da operação. Na prática, muitos caminhoneiros afirmavam que alguns contratantes continuavam oferecendo fretes abaixo do mínimo estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E quando isso acontece, o problema não afeta apenas quem está atrás do volante.
Um frete mal remunerado pode comprometer a manutenção dos caminhões, aumentar o desgaste dos motoristas, elevar o risco de acidentes e provocar uma concorrência desleal entre as empresas que cumprem as regras e aquelas que tentam reduzir custos a qualquer preço. Foi justamente nesse contexto que surgiu a MP do frete. O objetivo principal da medida é fortalecer os mecanismos de fiscalização e garantir maior cumprimento das regras já existentes no transporte rodoviário de cargas. Entre os pontos que permanecem no texto aprovado estão o reforço da fiscalização sobre o pagamento do piso mínimo do frete, a ampliação do controle das operações por meio do Código Identificador da Operação de Transporte, conhecido como CIOT, e medidas para dificultar a contratação de fretes abaixo dos valores definidos pela ANTT. Em outras palavras, mesmo sem criar um novo piso salarial para caminhoneiros contratados pela CLT, a MP continua buscando aumentar a fiscalização e combater irregularidades no mercado de transporte. Mas então surge uma nova dúvida. Se a proposta é reforçar direitos e melhorar as condições da categoria, por que justamente o piso salarial de R$ 5.000 acabou sendo retirado do texto? A resposta envolve negociações políticas, questões jurídicas e preocupações econômicas que mudaram completamente o rumo da votação. Por que o piso de R$ 5.000 foi retirado? Antes de responder essa pergunta, eu vou pedir para você duas coisas. Inscreva-se no canal O Curioso Explica, porque assim você ajuda no nosso crescimento e também faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E para você acelerar esse processo, eu peço que compartilhe esse vídeo. Se você acompanhou as notícias nos últimos dias, provavelmente viu manchetes dizendo que os caminhoneiros contratados pelo CLT poderiam passar a ter um piso salarial nacional de R$ 5.000. Eu contei isso nesse vídeo que está aparecendo no card aqui em cima. A proposta chegou a ser aprovada pela Câmara dos Deputados e gerou grande repercussão. Para muitos trabalhadores, representava uma valorização da profissão, mas para empresas do setor e especialistas em relações trabalhistas, o tema levantou uma série de preocupações. E é justamente aqui que a história começa a mudar, porque o ponto que mais chamou a atenção de toda a população brasileira acabou ficando de fora da versão final da medida provisória. Quando o texto chegou ao Senado, líderes partidários iniciaram novas negociações. O entendimento que prevaleceu foi o de que estabelecer um piso salarial nacional por meio de uma medida provisória não era o instrumento mais adequado. Durante os debates, senadores argumentaram que salários de categorias profissionais costumam ser definidos por meio de negociações coletivas entre trabalhadores e empregadores ou por projetos de leis específicos, após uma discussão mais ampla com os setores envolvidos. Outro argumento apresentado foi o impacto econômico que um piso salarial poderia causar em empresas de transporte, principalmente as de pequeno e médio porte. Havia o receio de um aumento dos custos operacionais, redução de contratações e até questionamentos judiciais sobre a validade da medida. Diante desse cenário, governo, relator e lideranças do Senado chegaram a um acordo. Retirar o dispositivo que criava o piso salarial de R$ 5.000 para permitir a aprovação da MP ainda nesta terça-feira. Na prática, foi uma decisão para evitar que toda a medida provisória ficasse travada por causa de um único ponto que dividia opiniões. Assim, o Senado manteve o foco da proposta nas regras relacionadas ao transporte de cargas e à fiscalização do piso mínimo do frete, deixando a discussão sobre um eventual piso salarial para outro momento e por outro instrumento legislativo. Essa mudança alterou completamente o clima em torno da mobilização dos caminhoneiros. Nos últimos dias, entidades da categoria vinham demonstrando insatisfação e falavam na possibilidade de uma paralisação nacional. Mas após o acordo no Senado, a tendência é de redução da tensão.
já que o texto aprovado eliminou justamente um dos pontos que mais concentrava o maior debate político. Isso não significa que todos os problemas do setor foram resolvidos. Os desafios relacionados ao custo do diesel, aos pedágios, à manutenção dos veículos, à remuneração dos fretes e às condições de trabalho continuam fazendo parte da realidade de milhares de caminhoneiros em todo o país. O que mudou foi o cenário imediato da discussão política. E agora surge outra pergunta importante. Se o piso salarial ficou de fora, então quem ganhou e quem perdeu com a aprovação da MP? E, principalmente, o que muda na vida do caminhoneiro e também no bolso do consumidor? Depois de toda essa discussão em Brasília, muita gente pode estar pensando, mas afinal, o que muda na prática? A resposta depende de quem você é. Para os caminhoneiros contratados pelo regime da CLT, a principal mudança é que não haverá, pelo menos por enquanto, um piso salarial nacional de R$ 5.000, já que esse trecho foi retirado antes da aprovação final da medida provisória. Isso significa que continuam valendo as regras atuais para a definição dos salários, que normalmente acontecem por meio das convenções e acordos coletivos firmados entre sindicatos de trabalhadores e empregadores. Já para os caminhoneiros autônomos e transportadores de carga, o foco da MP continua sendo outro: garantir maior fiscalização sobre o cumprimento do piso mínimo do frete. Esse piso não determina quanto o motorista deve receber como salário. Na verdade, ele estabelece um valor mínimo para a contratação do transporte de cargas, calculado com base em critérios definidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O objetivo é evitar que um caminhoneiro aceite uma viagem por um valor tão baixo que sequer consiga cobrir os custos da operação. E esses custos não são pequenos. Um caminhão precisa enfrentar diariamente despesas como combustível, pneus, manutenção, óleo, pedágios, seguros, alimentação e, muitas vezes, o financiamento do próprio veículo. Quando o frete pago é abaixo do necessário, o motorista acaba trabalhando mais horas para ganhar menos, reduzindo a sua margem de lucro e aumentando os riscos da atividade. Por isso, a fiscalização prevista na medida provisória é considerada um dos pontos mais importantes do texto. Mas os impactos não param no transporte. O setor rodoviário movimenta a maior parte das mercadorias consumidas no Brasil. Frutas, verduras, carnes, medicamentos, combustíveis, eletrodomésticos, materiais de construção, praticamente tudo passa por um caminhão antes de chegar ao consumidor. Isso significa que qualquer paralisação de grande escala pode afetar o abastecimento, provocar atrasos nas entregas e, em alguns casos, pressionar os preços para cima. Por outro lado, quando há estabilidade no transporte, empresas conseguem planejar melhor suas operações e reduzir o risco de interrupções na cadeia logística. É justamente por isso que a aprovação da medida provisória chamou a atenção. Mais do que discutir um artigo de lei, o Congresso buscava evitar que a tensão entre o governo e caminhoneiros evoluísse para um cenário de paralisação nacional com impactos para toda a economia. Mas será que essa votação significa que a ameaça de greve acabou de vez? A resposta exige um pouco de cautela, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Depois de tudo o que aconteceu nesta terça-feira, chegamos à pergunta que motivou este vídeo. Afinal, a greve dos caminhoneiros vai acontecer ou não? A resposta mais responsável neste momento é a seguinte: a possibilidade de uma paralisação nacional perdeu força, mas o cenário continua sendo acompanhado pelas lideranças do setor. Isso porque a votação no Senado representou um acordo político importante. Ao retirar do texto o piso salarial de R$ 5.000, os senadores eliminaram justamente o ponto que concentrava grande parte da polêmica durante a tramitação da medida provisória.
Além disso, a aprovação da MP garante que as demais regras voltadas ao transporte de cargas continuem em vigor, reforçando mecanismos de fiscalização e preservando instrumentos que já eram reivindicados por parte da categoria. Mas isso não significa que todos os desafios enfrentados pelos caminhoneiros desapareceram. O alto custo do diesel e as despesas com manutenção, os pedágios, o preço das peças, a remuneração dos fretes e as condições de trabalho continuam sendo temas centrais para milhares de profissionais que cruzam diariamente as estradas brasileiras. Esses assuntos certamente continuarão fazendo parte das negociações entre representantes da categoria, empresas e o governo. Por isso, os próximos dias serão importantes para observar como as entidades representativas dos caminhoneiros irão reagir à decisão do Congresso e quais serão os próximos passos do governo após a sanção presidencial. O que já podemos afirmar é que o cenário desta semana é muito diferente daquele que existia poucos dias atrás, quando a possibilidade de uma paralisação nacional dominava as manchetes e gerava preocupação em diversos setores da economia. Neste momento, a tendência é de redução da tensão e de continuidade das negociações por meio do diálogo institucional. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a decisão do Senado foi a melhor saída para evitar uma paralisação nacional? Ou o Congresso deveria ter mantido o piso salarial proposto pela Câmara dos Deputados? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Eu faço questão de ler os diferentes pontos de vista, sempre com respeito e espaço para um debate saudável. Se este vídeo ajudou você a entender o que realmente aconteceu com a medida provisória do frete, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no O Curioso Explica. Aqui o compromisso é transformar notícias importantes em explicações claras, objetivas e baseadas em informações verificadas para que você compreenda não apenas o que aconteceu, mas também o que isso pode impactar na sua vida. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.